Olá, você está no Alesp Cidadania. Eu sou Jeremias Gomes. O nosso tema hoje é o descarte de pintinhos machos. Você sabe que aquele ovo gostoso que a gente come aí, a maioria do brasileiro come, né? Não são todos. Tem um processo que também não é dos mais agradáveis. Você vai entender no programa de hoje. São 25 milhões de pintinhos machos que são simplesmente descartados, né? Existem as granjas onde as galinhas botam os ovos que chegam até a nossa mesa, mas existem as chamadas incubatórias, nas quais as galinhas são inseminadas e o pintinho macho ele é simplesmente descartado, triturado. Você vai entender melhor como é que funciona isso, porque o deputado Carlos Gianazzi, que já está aqui com a gente, ele é o autor do projeto de lei 256 de 2021, que trata deste tema e também convidou uma especialista aqui para estar com a gente, que é a Carla Lettieri, diretora executiva da Animal Equality Brasil. Já vamos passar a palavra para vocês, mas iniciando primeiro com o deputado. Seja muito bem-vindo, deputado. O que diz obrigado, esse tema Jeremias, desse projeto? pelo convite, para que a gente possa debater e explicar o nosso PL 256, um projeto importante que foi construído pela Carla, né, que é a diretora executiva da Animal Equality Brasil, que tem dado uma contribuição muito grande para combater a crueldade contra os animais. E também pela Daniela Gurgel, veterinária, que também vai conversar um pouco hoje com a gente. Então, esse projeto de lei é delas, né? Foi uma proposta que elas trouxeram aqui para a Assembleia Legislativa, e aí nós construímos esse projeto de lei em 4 mãos, praticamente. Então, é um projeto de uma construção coletiva e ele traz à tona uma questão gravíssima que nós não conhecíamos até então. Então, graças a elas é que nós estamos agora nos dando conta da gravidade da situação. Você falou de um número, né, aterrorizante. Mais de 25 milhões de pintinhos são mortos por conta dessa crueldade, por conta dessa indústria, né, da proteína animal, no caso específico de aves, e que aí eu acho que a Carla vai explicar melhor, ela e a Daniela. Mas, com certeza, esse projeto de lei ele faz parte de um avanço importante na luta em defesa dos animais. É um projeto que tem a ver com o processo civilizatório, né? O aumento do processo civilizatório do Brasil, porque é incabível, é inadmissível que no século XXI, em 2021, nós tenhamos ainda uma prática como essa na indústria de ovos, enfim, de frangos, no Brasil, no mundo. Aí, no Brasil, no mundo é pior ainda, porque a Carla fala em mais de 7 bilhões de pintinhos mortos por ano. Eu fiquei assim perplexo com os números. Mas a população a nossa função do mundo, aqui né, da Assembleia Legislativa é justamente ajudar a combater essa crueldade. Por isso que nós apresentamos o projeto de lei e queremos aprová-lo em caráter de extrema urgência para acabar com essa crueldade. Quero agradecer muito a Carla e a Daniela pela participação aqui no programa e pela luta que elas têm travado contra essa crueldade. Carla, muito obrigado, deputado. A Carla Lettieri, como eu já apresentei, é a diretora executiva da Animal Equality Brasil. A gente vai falar daqui a pouquinho, no segundo bloco, com a Daniela Gurgel, que o deputado anunciou. Ela é veterinária e consultora do bem-estar animal. Mas, Carla, fala para a gente, inicialmente, o que é a Animal Equality Brasil e como é que vocês chegaram a pesquisar esses dados sobre os pintinhos e comunicar ao deputado. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, deputado Jeremias, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, só uma correção, a Animal Equality, eu procurei o deputado com a ajuda da Daniela Gurgel, mas a proposta do PL, né, faz parte de uma coalizão, né, a proposta de uma coalizão de organizações, incluindo a Sinergia Animal, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então, assim, é um anseio de várias organizações que trabalham
com a defesa animal, dos animais, que a gente acabe com essa prática que é considerada extremamente cruel, porque os animais são triturados sem serem insensibilizados, né? Uhum. Então, a Animal Equality, assim como as outras organizações, né, tem como objetivo trazer para a sociedade a consciência dessas práticas que existem, que são práticas de maus tratos, de crueldade, e, ao mesmo tempo, disseminar práticas de bem-estar para as diversas espécies de animais produzidos para consumo humano, né? Então, a Animal Equality, a qual eu represento, é uma ONG que trabalha com empresas para obter compromissos de bem-estar animal, tentando promover uma mudança sistêmica, mas também atua perante o governo, né? Com a sociedade, para cobrar mudanças em favor de melhores condições de criação desses animais, né? Para que eles sejam criados com dignidade. Muito interessante. Também é importante dizer o seguinte: bem-estar animal é uma prática que reduz o dano, mas nada substitui a gente retirar do nosso prato o consumo de animais, né? Então, é importante que a gente deixe claro isso. O ideal mesmo é a gente parar de consumir os animais. Muito bem. Eu queria que você explicasse, eu fiz uma introdução bem simplória aqui, mas eu queria que você aprofundasse, porque a gente consome o ovo, eu digo assim, uma boa parte dos brasileiros, e a gente não sabe como é. Eu costumo brincar, deputado, que a gente é caipira da cidade, né? Porque a gente não sabe como é que funciona. Você tem a granja, onde milhares das galinhas lá vão ser as galinhas poedoras, né? Que vão pôr os ovos. Mas você tem também, o que você já me explicou, que são as incubatórias. Então, é neste processo da incubatória, porque quando a galinha, me parece que ela é inseminada dentro dessas incubatórias, né? Então, as galinhas que vão pôr os ovos, elas, especificamente, a vida toda delas vai pôr os ovos. E existem aquelas outras galinhas que elas vão ser inseminadas e elas vão botar o ovo e aí sim vai nascer o pintinho. Pode ser macho, pode ser fêmea. E aí, se for macho, ele é simplesmente descartado. Se for um pintinho fêmea, vai para a granja. É assim? Explica para a gente. Existem dois tipos de ovos, né? Os ovos fecundados e os ovos não fecundados. Uhum. Os ovos não fecundados são aqueles que chegam ao consumidor, né? Eles são produzidos em granjas, né? E desses ovos não nasce nenhum pintinho. Porém, existem empresas de genética que incubam, né? Que fecundam os ovos para que daí nasçam as matrizes, né, das galinhas que vão colocar os ovos. Uhum. Então, os pintinhos nascem nessas empresas, né, são empresas de genética, e eles são vendidos para as granjas, né, para as granjas produtoras, né? O problema começa no nascimento desses pintinhos, porque até hoje não se faz uma testagem do sexo antes dos ovos eclodirem. Então, só se sabe o sexo das aves quando elas nascem. E, em média, a gente tem aí 50% de fêmeas e 50% de macho. Claro que não é exato, né? Uhum. Mas, em média, seria isso. E o descarte desses pintinhos machos, ele acontece porque a indústria de ovos, ela utiliza uma linhagem diferente da indústria de frango, né, daquele que que as pessoas compram no supermercado para consumo humano. Então, a indústria não tem o que fazer com esses pintinhos, né? E hoje, a prática que é utilizada para descartar esses pintinhos é a trituração. E nós defendemos que essa é uma prática extremamente cruel. Por quê? Porque, primeiro, é um ser que já está comprovado, é capaz de sentir as mesmas sensações que um ser humano sente, de
medo, né? As mesmas emoções diante das situações adversas. E, além disso, o sistema nervoso desses animais já está formado, né? Então, por mais rápido que seja, eles sentem dor. E, além disso, ocorrem também situações em que esse sofrimento é prolongado, que eu acredito que a doutora Daniela vai explicar melhor. Mas esse é um crime federal, no nosso entendimento, né? Uhum. A Constituição Federal atribui ao Estado o dever de proteger os animais dos maus tratos, né? E, além disso, a Lei de Crimes Ambientais, ela atribui, né, aos maus tratos uma penalidade, né? Que pode ser tanto prisão quanto multa. Mas a questão hoje... isso não acontece, né? Só que o PL não está prevendo punição, a gente está prevendo engajamento. A gente quer que as empresas de genética elas adotem essa tecnologia de sexagem dentro do ovo para que os ovos tenham uma outra destinação. Mas, para isso, eles precisam ser testados até o 6º dia, que é quando a gente sabe que os embriões não sentem dor. Por quê? Porque existem estudos mostrando que ainda não existem terminações nervosas nesses embriões. Interessante. Deputado, bom, só para lembrar que o telespectador, a gente está falando aqui sobre o descarte de pintinhos machos. Estamos com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que é o autor do projeto de lei 256 de 2021 e que contou aí com a ajuda de entidades que estão participando no programa com a gente. Os números iniciais que a gente deu aqui, olha, são os seguintes. São Paulo, 25 milhões por ano de descarte. Sabe o que é o descarte? É o pintinho que depois que ele nasceu, ou ele está ali no ovo, que eles falam de eclodiu, né? Saiu do ovo. Se for macho, não serve desta linhagem para virar um franguinho, por exemplo, né? Então ele é simplesmente descartável. Como? Na sua maioria, vai numa máquina vivo, sendo triturado. Então, o Estado de São Paulo, por meio do deputado Carlos Gianazzi, por meio desse projeto, quer abrir caminhos diferentes para este processo. Deputado, como é que foi esse processo, então, de chegada do projeto de lei? Geralmente se faz audiências públicas, se conversa com todas as partes, né? A Carla acabou de falar que é preciso fazer um trabalho junto às empresas. O senhor tem pensado neste viés? Sim, olha, primeiro, Jeremias, o nosso mandato ele tem uma preocupação muito grande com a área ambiental, um mandato que milita também, né? Nós somos da educação, mas nós militamos também na área do meio ambiente, incluindo aí também a defesa dos animais. Nós temos outras lutas também nessa área, mas esse projeto específico, essa luta específica, nós não conhecíamos, né? Como eu disse, essa proposta foi trazida à Assembleia Legislativa, foi trazida aqui a nós, eu estou aqui agora na Lesp, né, no meu gabinete, pela Carla e pela Daniela. Elas foram, na verdade, as pessoas que tiveram a iniciativa. Nós fizemos um debate com elas, nós entendemos a questão toda, ficamos, logicamente, sensibilizados. Eu quero concordar com a Carla quando ela fala que o bom mesmo é não comer carne. Isso é fundamental, Carla. Eu quero aqui me associar ao que você disse, até porque não comer carne é um ato político, também em defesa, não só dos animais, mas do meio ambiente, né? Isso é fundamental. Nós já temos, nós temos outras possibilidades de substituir a proteína animal. Aliás, sempre tivemos, na verdade, que a humanidade que não, né, aderiu a essa cultura da carne. Então, é possível. Você tem várias outras alternativas hoje, mas esse projeto de lei, então, é um projeto coletivo, é um projeto que foi construído, né, coletivamente para tentar resolver essa situação. E é fácil de resolver, porque a própria Carla falou que já há tecnologia para você detectar no próprio ovo, né? E você resolve na raiz, sem precisar triturar, sem precisar torturar, né, os pintinhos. Então, você tem alternativa. Então,
o projeto de lei ele caminha nessa direção, de tentar obrigar as empresas a fazerem já essa prevenção antes do nascimento, né? Como disse a Carla, entendeu? Uhum. Então, foi assim que surgiu a proposta do projeto. Muito bom. Eu queria voltar com a Carla um pouquinho. Ô, Carla, eu sei que o ideal, vocês já colocaram aqui, é que sequer se consumisse a carne. Mas existe o ideal e existe o real, e eu acho que vocês também trabalham com o real, né? Uma boa parte da população consome ovo, consome carne. Existiria alguma forma, enquanto, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sexagem, de não se descartar simplesmente esses 25 milhões, aliás, 25 milhões é o número do Estado, né? São 84 milhões no Brasil, segundo a Embrapa, e 7 bilhões de pintinhos descartados, ou seja, mortos no triturador por ano. Esses dados são por ano. Esses números dos 7 bilhões são do Global Poultry. Enfim, existe alguma forma de, quando se descobre ali, naquele momento, que mais ou menos 50% do pintinho que nasceu é macho, de não simplesmente se descartar, ou hoje não teria outra forma? Bom, essa pergunta acho que teria que ser feita principalmente para as empresas, né? Porque, assim, hoje elas descartam pela questão econômica, né? Porque são animais que não servem para a indústria de ovos, que são animais que também não servem para a indústria de frangos, né? Então, assim, a gente está falando de um volume muito grande de aves, né? E que realmente expõe um problema, mas a questão que se coloca é o seguinte: toda atividade econômica ela tem que ser responsável, né? A gente está no momento em que se questiona, né, altamente como as empresas se colocam diante da responsabilidade social, né, diante da responsabilidade ambiental. Então, assim, independente do que pode ser feito, né, não invalida que a prática é inaceitável, né? Ela é uma prática que basta a gente tentar fazer um exercício, né, de empatia e se colocar no lugar desses animais para a gente imaginar o quanto seria terrível, né? Então, assim, a gente precisa buscar uma solução e essa solução tem que vir rapidamente, né? Eu acredito que essas empresas já estão buscando soluções, né? É um problema que é de todos, não é só da indústria, não é só das organizações que defendem animais, na verdade é de toda a sociedade, né? Então, eu acho que esse PL, ele traz à tona essa discussão, ele expõe o problema e ele nos obriga, né, como cidadãos, a buscar uma solução mais rápido possível. Entendi. Você pode explicar um pouquinho mais para a gente sobre a sexagem? Porque para a gente, deputado, é um pouquinho complexo. A Carla estava explicando, eu falei, uai, mas como é que o ovo, ele nasce, a gente consome sem ter o pintinho? Como é que é esse processo? Aí ela estava explicando, ela usou uma figura que é como se fosse a menstruação, né? O ovo que não foi fecundado, é isso que a gente come, né? E assim, se a gente tem ignorância sobre isso e que existe o processo de fecundação nestas incubatórias, que são milhões e milhões de aves, né? E hoje elas, né, Carla, aqueles pintinhos, aquele franguinho que demorava, sei lá, o caipira demorava alguns meses para a gente consumir, hoje é muito rápido, né? Existe um processo, enfim, de aceleração. Mas a sexagem, quer dizer que então com 6 dias eu já consigo identificar se é um pintinho macho, se é um pintinho fêmea. E aí o descarte, como ele até o 6º dia não teria terminações nervosas, enfim, esse é o início da discussão, pelo que eu entendo, né? Depois a gente pode digo de discussão de uma forma geral, eu acho que vai se avançar. E aí então poderia se fazer o descarte de uma forma do bem-estar animal. É isso que eu entendi, Carla. Sim, existem várias técnicas, né, de sexagem dentro do ovo, né? Hoje a questão que se coloca é a escala comercial, né, que ainda é um desafio, mas que já está sendo vencido em vários países da Europa, inclusive vários países já se posicionaram e já
informaram que vão banir essa prática, né? Mas, basicamente, existem os embriões que são machos e fêmeas. E é possível identificar certas moléculas, né, que assinalam se os pintinhos são machos ou fêmeas. Então, essas tecnologias, elas fazem isso antes do ovo eclodir, né? Aí tem algumas que fazem em diferentes etapas, né? Elas podem ser genéticas, elas podem ser biológicas, à base de análise de marcadores hormonais, mecânicas, através de sondagens, escaneamento eletromagnético, enfim, tem uma série de técnicas que podem ser utilizadas. Para as organizações de defesa dos animais, não importa qual seja a tecnologia, a gente não está defendendo nenhuma indústria, nenhum setor específico. Nosso interesse é simplesmente acabar com a prática, a gente quer que a indústria adote métodos que sejam menos cruéis e que viabilizem, né, o fim do descarte dos pintinhos. Deputado, o projeto fala em 1 ano após a promulgação da lei para que os incubatórios e as empresas genéticas se adequem. Mas durante esse período, mais ou menos o que eu perguntei para a Carla, né, é complicado, né? Precisa ter conhecimento técnico para entender, e ela falou que as próprias empresas é que devem dar essas respostas, né? Mas, basicamente, eu li o projeto, existe a possibilidade de, em caso de descumprimento da lei, a autoridade sanitária aplicará uma multa de 100 UFESPs por animal descartado e, havendo residência, será aplicada em dobro, enfim. Mas a ideia inicial é que haja um diálogo. Mas é claro, né, deputado, a gente sabe que existe sempre a questão educacional, mas também a questão punitiva, né? Sem dúvida. Na verdade, o projeto prevê multa administrativa, não é uma criminalização ainda, mas o projeto tem muito mais a função, nesse momento, de chamar a atenção da opinião pública, né, de criar também um fato político positivo no sentido de que também outros estados façam esse debate, que esse debate seja feito no Congresso Nacional, que ele seja feito em câmaras municipais, que esse debate tome conta da população, a população faça o debate e pressione o poder público a aprovar legislação proibindo esse tipo de prática. E tudo que acontece aqui no Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa, acaba repercutindo bastante em todo o Brasil e em toda a América Latina. Nós já tivemos exemplos aqui de leis aprovadas que repercutiram, depois foram copiadas em municípios, em estados e até mesmo pelo governo federal, pelo Congresso, como a lei que nós aprovamos em 2008, a lei antifumo, que acabava com a possibilidade daquela divisão de espaços, ala para fumante e ala para não fumante. Vocês se lembram disso? Nós aprovamos a lei aqui em São Paulo, me lembro, em 2008, e em seguida vários estados copiaram, no bom sentido, positivamente, a nossa lei, e isso se alastrou pelo Brasil todo, em municípios, em estados, e depois o governo federal também apresentou uma proposta semelhante. Então, São Paulo tem essa qualidade de pautar o debate político nacional em muitas áreas. Tenho certeza que o nosso PL 256, que proíbe o descarte de pintinhos machos pela indústria de ovos, enfim, das granjas, ele vai ter uma boa repercussão nesse sentido, vai cumprir um papel também de formar uma opinião pública na sociedade brasileira contra esse tratamento cruel aos pintinhos machos. Muito bem. O programa Alesp Cidadania está tratando aqui do descarte dos pintinhos no estado de São Paulo. São cerca de 25 milhões por ano, 84 milhões no Brasil todo e cerca de 7 bilhões em todo o mundo, né? Há um projeto que tramita aqui na casa. E se você é partidário
deste tema você gosta, então entre em contato com o gabinete do deputado Carlos Gianazzi, porque é a partir da iniciativa popular que os projetos tomam força e podem ser aprovados. E eu queria passar então para a Carla novamente, que a Carla é a Carla Lettieri, que é diretora executiva do Animal Equality Brasil. Qual é o peso do Estado de São Paulo nesse processo? Carla, eu abri o programa dizendo que São Paulo é líder na produção de ovos no Brasil, né? Sim, exatamente. Esse é o maior peso, né? O impacto desse projeto, se for aprovado, né, com certeza será, é de impactar um grande número de animais, né? E, como o deputado disse, o principal ponto é trazer à tona essa questão para a sociedade, porque a maior parte dos consumidores não sabe o que acontece para que o alimento chegue à sua mesa, né? Então, é importante que as pessoas se informem, que elas saibam como os alimentos são produzidos e que cobrem das empresas também boas práticas de bem-estar animal, porque somente com o posicionamento dos consumidores é que o mercado vai mudar. É claro, nós que somos organizações de defesa dos animais produzidos para consumo humano, né, o poder público, também temos nosso papel, nossa responsabilidade, né, estamos empenhadíssimos, né, em acabar com práticas dessa natureza, mas é muito importante que os consumidores se posicionem. Muito bem. Eu queria agradecer bastante a Carla Lettieri, diretora executiva da Animal Equality Brasil, pela sua participação aqui no programa, porque neste segundo bloco a gente vai continuar com a Daniela Gurgel, que é veterinária e consultora do bem-estar animal, que também vai contribuir, também está participando desse processo. Mas, por enquanto, Carla, eu acho que esse é só o começo do nosso debate, você já fica convidada para outros programas aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Jeremias, deputado Carlos. É um prazer estar aqui com vocês e estou torcendo aí para que a sociedade abrace essa causa com a gente e o projeto seja aprovado o mais rápido possível. Muito obrigado, Carla, pela sua participação e parabéns pela sua luta. Muito obrigada, deputado. Deputado, eu queria continuar então com o senhor sobre o seguinte, esse projeto está aqui na casa, como é que para o telespectador entender, ele passa por um processo e aí até que chegue à votação. E nesse processo eu chamei a atenção aqui do telespectador para que entre em contato com o seu gabinete também, porque eu acho que entidades e pessoas que possam colaborar podem agregar nesse trabalho, né? Enquanto a gente aguarda aí a Daniela, que já vai entrar. Olha, mas, sim, Jeremias, estou me avisando aqui rapidinho, o senhor fala depois do intervalo, já fica essa dúvida aqui no ar, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já para o senhor trazer essa informação. Muito obrigado. E a gente volta daqui a pouquinho com a Daniela Gurgel dentro desse tema que é o descarte dos pintinhos machos no estado de São Paulo e no Brasil. Só um minutinho. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no segundo bloco do Alesp Cidadania. Eu sou Jeremias Gomes e o nosso tema, se você acompanhou no primeiro bloco, é o projeto de lei 256 de 2021. A gente está falando sobre o descarte de pintinhos machos, né? A gente já explicou como é que funciona isso. Eu vou passar a palavra rapidamente agora para a nossa segunda convidada, que é a Daniela Gurgel. Ela é veterinária e consultora do bem-estar animal. Seja muito bem-vinda, Daniela. Oi, boa tarde, deputado, boa tarde, Jeremias, boa tarde, o público que nos assiste. Com muito prazer que eu aceitei esse convite e espero que a gente consiga falar aqui sobre os temas mais relevantes desse assunto. E precisamos muito de uma veterinária, porque no primeiro bloco a gente já tirou muitas dúvidas e agora você vai nos ajudar. Deputado, no primeiro bloco eu perguntei ao senhor como é que está esse trâmite e a população também poder participar, né? Porque é uma causa que a gente não conhece, essa questão, não sabia que tinha tantos pintinhos sendo descartados. Agora eu acho que a população começa a se preocupar, né? Com certeza, viu, Jeremias? Primeiro eu quero saudar
Daniela Gurgel, veterinária, que tem feito um trabalho importante nesse projeto, mas eu conheço a Daniela já há um bom tempo, ela tem participado de vários movimentos em defesa do meio ambiente, em defesa da causa animal. Então, parabéns também, viu, Daniela, pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua grande contribuição, pela aula de cidadania que você tem dado aí para todos nós. E dizer que o projeto de lei ele foi encaminhado recentemente, ele está hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão, depois ele tramita por outras comissões. Nós vamos organizar audiências públicas, debates, seminários durante esse processo de tramitação do projeto, porque nós queremos aprovar o projeto, mas nós queremos que ele seja conhecido pela população, porque o nosso principal objetivo também é conscientizar o povo. Eu falo isso como professor, como diretor de escola, é importante a gente fazer um trabalho pedagógico, de conscientização. E o projeto ele é uma ferramenta, é um instrumento importante de conscientização. E a aprovação também, logicamente, que é fundamental, mas o processo de debate vai ser fundamental para que nós possamos atingir esse processo educativo, informando a população, como você disse, Jeremias, da gravidade da situação. Nós não podemos ter no estado de São Paulo 25 milhões de pintinhos machos sendo triturados todos os anos. E no Brasil, 84 milhões, é grave isso, a gente tem que colocar um fim, nós temos que banir essa prática das granjas, da indústria do ovo, nós não podemos permitir isso em pleno século XXI, em 2021, como eu disse no início. Por isso que o projeto foi apresentado aqui com a ajuda da Daniela e da Carla. E aí o projeto, nesse processo que eu te falei, de tramitação do nosso PL 256, nós faremos muitas atividades e talvez a gente até lance um abaixo-assinado para as pessoas ajudarem a pressionar a Alesp a aprovar em caráter de urgência o nosso PL. Então, vai ter espaço para participação popular. É importante já, as pessoas já podem criar um movimento pela prova já 256/21, pressionando os outros deputados a agilizarem a votação. Mas nós vamos organizar também aqui um abaixo-assinado do mínimo e debates, seminários, audiências públicas na Assembleia Legislativa. Hoje é só o primeiro passo em relação ao movimento que nós faremos para dar visibilidade ao problema, mas também para mobilizar a população em defesa da aprovação do projeto. Muito bem. Você sabe, Daniela, que eu aqui trabalhando na Alesp, eu me lembro de um deputado que dizia assim, olha, um parlamento, ele funciona mais ou menos como uma panela de pressão. Se tem pressão, aprova. Se não tem, não aprova. Mas é boa a participação popular e o entendimento, porque muitos de nós não sabíamos desses números tão agressivos de 25 milhões de pintinhos que morrem todos os anos porque simplesmente são descartados. Mas eu queria abrir com você falando sobre a sua função. Você é uma defensora do bem-estar animal. Quando a gente fala de um ser humano, existe uma discussão longa, né? Quando é que o ser humano, quando se trata do aborto, por exemplo, né? Quando é que existe vida a partir de tal data, né? E a nossa entrevistada anterior, ela falou, olha, até o 6º dia não tem as terminações nervosas, então seria menos ofensivo. Você pode explicar para a gente essa questão, como é que ela ganhou corpo e a importância dela, especificamente sobre os animais, os franguinhos, os pintinhos, enfim? Então, Jeremias, primeiro, sobre o parlamento e as pressões, é isso mesmo, porque o parlamento de qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado, ele só é o reflexo da população, né? É para isso que a gente tem esses órgãos. Então, essa fala do deputado Zanazzi de que a gente está trazendo conscientização é a mais verdadeira possível, porque nada adianta uma lei em que a população não esteja conscientizada da importância do assunto. Sim. Né? Então, eu também queria aproveitar e parabenizar o deputado Zanazzi, que não é a primeira vez que eu vejo ele trabalhando para causas como essas, e sempre com bastante transparência e ética. Então,
É um grande prazer estar trabalhando com ele novamente. E falando sobre a sua pergunta, acho que é importante, primeiro, a gente explicar para o público sobre a ciência, né, que é uma ciência, né? Consegue ter parâmetros para avaliação, protocolos de avaliação. Então, o bem-estar animal, ele se baseia na qualidade de vida de um animal. A boa saúde, as condições físicas, psicológicas e adequadas, e se ele pode expressar o comportamento natural da espécie. O Donald Bloom, que é um dos mais reverenciados, principais pesquisadores da área, que é professor da Universidade de Cambridge, né, ele define o bem-estar como a qualidade inerente aos animais. Então, é algo que o ser humano não pode dar para um animal. Isso já vem com o animal. O que a gente faz, o ser humano pode fazer, é dar condições ao animal para se adaptar ao ambiente. Então, quanto melhor a condição oferecida, melhor vai ser o bem-estar animal. Um dos conceitos mais importantes sobre o bem-estar animal é do Conselho Inglês de Bem-Estar de Animais de Fazenda, que ele define como o mínimo que a gente deve dar para os animais, né, criados para a produção, os animais de fazenda, são as 5 liberdades, que é livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de doenças, liberdade para expressar os seus comportamentos naturais e livre de medo e estresse. Então, se a gente for analisar várias situações aí, hoje, da indústria animal, as 5 liberdades, na maioria das vezes, as 4 ou 5 não são respeitadas, né? Lembrando que os animais são seres sencientes, eles são capazes de sentir emoção, como medo e alegria, o que significa que essas emoções têm importâncias para eles. E esse é um reconhecimento que foi reconhecido pela ciência, que se chama Declaração de Cambridge, em 2012. E vários pesquisadores entraram nesse consenso e assinaram, inclusive o físico Stephen Hawking. E como é que você poderia detalhar um pouquinho mais também essa questão de que o MAPA, que é o Ministério da Pecuária e Agricultura, e também a Embrapa, afirma que esta é uma prática de abate humanitária. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que você já respondeu na sua questão que você acabou de colocar, né? Mas o que você acredita sobre... Porque hoje é a realidade, né? Esses pintinhos são 25 milhões só no estado de São Paulo, 84 milhões no Brasil, 7 bilhões no mundo, os dados que a gente tem, simplesmente descartados. Nasceu macho, não nasceu pronto para ir para uma granja e ser uma galinha para pôr ovos, então ele simplesmente, em vida, quando eclodiu do ovinho ali, ele é jogado numa máquina, em geral. Existem outros processos, talvez elétricos, não sei, mas a maioria me parece que são esses. Mas o que se tem hoje de legislação é que esse é um processo, uma prática, um abate humanitário. Eu nem sei se o termo é correto, porque a partir do momento que a gente passa a dizer direitos animais e direitos humanos, né? Mas tudo bem, uma prática humanitária. Qual é a sua opinião sobre esse parecer aí da Embrapa e do Ministério? Então, primeiro, Jeremias, não é uma legislação, né? Não existe legislação para esse tipo de prática. Correto. Não tem nenhum método reconhecido ou uma lei que reconhece a forma que serão abatidos os pintinhos. Agora, como você disse, já é comprovado que até o 6º dia de vida dos embriões, eles não sentem dor. Após isso, tem controvérsias dentro da ciência. Então, a gente não aceita nenhum tipo de descarte após o 6º dia do embrião, né? E voltando à questão que os animais são seres sencientes, então, uma coisa que eu gosto bastante na Declaração de Cambridge, que eu acho que é importante o público saber, que é o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos
a possuir substratos neurológicos que geram consciência. Então, isso já está afirmado pela ciência, né? A gente deveria ter um dever de acatar isso e entender e respeitar os animais, né? Dentro das informações que a gente tem hoje. Então, em cima de tudo isso que a gente falou até agora, falar de abate humanitário, uma trituração, né? Que pintinhos de um dia de idade são manuseados indevidamente e jogados em um triturador é algo totalmente equivocado, né? A gente não consegue falar que isso é um abate humanitário. E a crueldade, ela pode ser pior, porque o que acontece é que essas máquinas, elas muitas vezes, elas não têm a manutenção devida. Então, as lâminas, né, que fazem a trituração, elas não são trocadas devidamente e tal. Então, muitas vezes, isso prolonga o sofrimento da morte. Ele pode ser simplesmente esmagado, mas continuar vivo por um tempo, não é uma morte rápida. Pode não ser uma morte rápida. Exatamente. Exatamente. E uma outra questão é que, muitas vezes, para acelerar o processo, porque a indústria é algo que preza muito por tempo e quantidade de produção, essa conta, então eles jogam o maior número de pintinhos que deveria dentro do triturador, o que também prolonga sofrimento, né? Porque nem todos os pintinhos, na verdade, são triturados como deveria. Então, imagina, olha o que eu estou te explicando, os pintinhos são triturados como deveriam. Então, quer dizer, a gente está num ponto que não tem como mais mudar, né? Não mudar, né? A gente já tem informação necessária, científica, para saber que a gente não pode continuar com essas práticas. Uhum. Eu queria pedir licença para o deputado, só para emendar só mais uma pergunta para você, que é o seguinte: você falou do Conselho Inglês das 5 liberdades, né, que os animais sejam livres de fome e sede, de desconforto, de doença, a liberdade para se expressar minimamente como um animal e livre também do medo e estresse. Então, se a gente for verificar isso, a gente está aqui no tema sobre os pintinhos, mas eu acho que uma boa parte da alimentação, quando é carne, frango e os ovos, acho que não, me parece que não existe, como você já colocou, nem parte disso daqui sendo respeitado. Existe, esse descarte acontece com outras espécies de animais, por exemplo, bezerros ou não? E eu fico imaginando também, Daniela, a questão da natureza, porque a gente não sabe explicar, acho que o ser humano não sabe explicar como é que nasce a mesma quantidade de homens e de mulheres no mundo, né? E a gente é equilibrado, né? 7 bilhões, né? E no reino animal a mesma coisa, né? A Carla me explicou que mais ou menos 50% dos pintinhos nascem fêmea e 50% nascem macho. Então me parece que a natureza já determinou. Você chegar e matar milhões simplesmente, eu não sei, isso poderia gerar algum... Porque parece que quando a gente arranca uma árvore, faz alguma coisa, a gente depois não entende, né? Por que existe algum efeito da natureza. Eu não sei se existe pesquisa sobre isso, mas a pergunta específica seria sobre isso, né? Se existe em outros animais também. A resposta é sim. Na verdade, Jeremias, a produção animal atual, ela se baseia no conceito de que todos os animais eles têm que ter valor comercial para permanecer na cadeia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o descarte dos bezerros, e a gente está falando sobre o descarte dos pintinhos, mas não são só esses animais. Mesmo os animais que possivelmente seriam viáveis, eles são descartados. Então, animais abaixo do peso, né, que é limitado, com algum problema genético. Tem várias formas de descarte que não só pelo sexo. Uhum. Agora, tendo um grande problema, que inclusive é um problema que eu já falei aqui na TV Alesp, e a gente vai trabalhar isso com o deputado Gianazzi, é o problema do descarte do bezerro macho. Seguindo o mesmo raciocínio da indústria de ovos, a indústria do leite, ela não vê um valor comercial no bezerro macho, porque ele não produz leite. Uhum. A conformação corporal dele é diferente das raças que são destinadas para leite, é diferente das raças que são destinadas para carne. Então, o que acontece é que esses bezerros, muitas vezes,
são deixados para morrer de fome logo após o nascimento. Então, eles não deixam ele mamar da mãe e nem aleitam artificialmente, né? Porque, na verdade, nem a bezerra mama na mãe, ela só mama o colostro. Mas eles não aleitam artificialmente, ou eles fazem práticas de abate muito cruéis, como traumas na cabeça, jogam em valas, ou eles vendem para produtores, normalmente que produzem salsichas, embutidos, e esses produtores, eles são completamente irresponsáveis na forma de transporte desses animais e de abate também. Então, muitas vezes, um pedido para esses produtores, com menos de uma semana de vida, com vigor, que a gente chama, que é, vamos dizer, a vitalidade deles super baixa, então, às vezes, eles não conseguem nem ficar de pé, e vão sendo transportados dessa forma e depois abatidos, sei lá como, entendeu? Das piores formas. Então, é um grande problema que a gente tem, e é algo que já, fora do Brasil, está sendo bem falado, inclusive saiu uma lei na Inglaterra que é proibido o descarte dos bezerros machos, assim como a gente está fazendo aqui com os pintinhos na Inglaterra já, houve esse progresso em relação aos bezerros machos, e, enfim, é isso que a gente tem que focar agora. Muito bem. Deputado, você sabe que esses dias eu estava fazendo algumas matérias sobre meio ambiente, e aí, nessa pesquisa, eu vi que, por exemplo, na Bolsa de Valores, nós temos investimentos que tratam especificamente de empresas que respeitam o meio ambiente, respeitam os direitos animais, e essa é uma discussão global, né? Às vezes se deixa de investir em determinado país por conta de se desrespeitar algum direito. O senhor acha que esse debate que está sendo trazido aqui à casa por meio do senhor está no tempo certo? A população quer debater essas questões para e tirar um pouco dessa ignorância que a gente não sabia dessas formas de descarte de animais tão cruéis, né? Jeremias, tem sim, porque hoje a consciência ecológica, ambiental, a consciência em relação aos animais, ao bem-estar dos animais, ela vem crescendo bastante nos últimos anos. Então, muitas pessoas hoje já com essa consciência, eu diria, ecológica, incluindo, logicamente, aí a defesa do bem-estar animal, já é uma população consumidora exigente, que exige, né, que haja um selo de qualidade no produto que ela está comprando, sobretudo nessa área ambiental. Isso já no Brasil já existe um movimento forte nessa direção, e muitos países também exigem certificação de que a madeira não é ilegal, por exemplo, que o país está comprando, né, que o abate animal aqui não é feito de forma cruel. E, então, isso cada vez mais essa exigência cresce no Brasil e no mundo. Acho que há uma consciência assim, crescendo. Não é suficiente, ainda longe, mas é já um avanço em relação ao que nós não tínhamos até então. E esse movimento do PL 256, ele faz parte dessa evolução. Eu chamo de processo evolutivo, processo civilizatório, né, que tem que respeitar os direitos e a dignidade dos animais, o bem-estar dos animais também. Isso é fundamental. E aí esse movimento, esse projeto que foi apresentado, na verdade, pela Daniela e pela Carla, ele cumpre esse papel importante de desenvolvimento da consciência ambiental e em defesa do bem-estar animal. Daniela, a gente está caminhando para o final. Você fica à vontade para falar do que você achar que é relevante. Eu queria só colocar o aspecto que você falou, que não existe uma legislação específica, mas eu citei aqui que o Ministério da Pecuária e Agricultura e também a Embrapa colocam que é uma forma humanitária, essa forma de se descartar o pintinho de forma a triturar, uma vez que ele não vai servir para, sei lá, virar um frango, enfim, porque é outra linhagem. Mas qual é a importância de se ter uma lei? Qual é a importância desse projeto do deputado aqui, o 256 de 2021? Eu imagino que uma multinacional
se ela, no país de origem, por exemplo, ela pode ter uma lei que protege os animais e no Brasil, se não tiver, ela segue a lei que tiver aqui. Se aqui eu posso descartar o pintinho de qualquer forma, eletrocutado ou esmagado ou triturado, se é permitido, eles estão dentro da lei, né? Qual é a importância, então, de se ter uma legislação que comece a organizar isso e talvez chegar naquele processo mais tecnológico que é a sexagenação, alguma coisa assim? Pois não. Então, Jeremias, eu acho que a importância toda é a conscientização, principalmente, né? Porque, como você disse, e como o deputado respondeu, hoje existem relatórios que avaliam as empresas em questões de bem-estar animal e que levam todas essas questões que a gente está trazendo aqui na relevância, na pontuação, e também tem programas que os bancos estão fazendo, que não vão mais conceder crédito ou financiar empresas que tenham esse tipo de prática. Então, é algo que é um funil, né? Tudo vai afunilando para que as coisas vão acontecendo, como bem disse o deputado, um processo evolutivo. Uma PL, uma lei, né, que vai virar lei, ela só corrobora tudo isso e faz com que a coisa fique mais homogênea. Então, a gente está falando de grandes empresas em relatórios, grandes bancos financiando grandes empresas, mas também a gente tem pequenos e médios produtores que têm essa mentalidade já. É algo que você, se fizer as contas muitas vezes e sair do papel, você vê que não é algo que é até viável economicamente, mas é algo que está imputado culturalmente. Então, a gente precisa da lei para corroborar todo esse processo que vem acontecendo mundialmente. E falando de Brasil, aqui no Brasil, a lei. Muito bem. O programa está chegando ao fim. Se você quiser complementar com alguma informação que faltou, e eu vou passar já para o deputado também, mas só para resumir, você que está nos acompanhando aqui no Alesp Cidadania, estamos falando aqui sobre o descarte de pintinhos machos, são 7 bilhões por ano no mundo todo, eles são triturados porque dessa linhagem específica com estes números, eles não servem para a indústria, então a proposta do projeto de lei do deputado Carlos Gianazzi, 256 de 2021, é justamente essa de dar um descarte, um destino mais humanitário ou dos direitos dos animais, como a gente tem colocado aqui. Fica à vontade, então, para suas considerações finais, Daniela. Bom, Jeremias, eu falo agora com o público diretamente, que hoje a gente pode ter as informações direito do consumidor ter informação de origem dos produtos que consomem, então vão buscar essas informações, porque caso não seja a opção parar de comer ou consumir produtos de origem animal, que pelo menos esses produtos, esses animais, sejam de lugares com mais ética, com melhores. Então, que o consumidor exija saber a origem e como esse animal está sendo criado, porque além do animal ser prejudicado, também muitas dessas práticas trazem prejuízos para a saúde humana e para o meio ambiente também. Está tudo conectado, você não consegue separar o bem-estar de um animal do ser humano. Você não consegue separar isso do meio ambiente, do meio que ele vive. Então, assim, é algo que mesmo as pessoas que não têm empatia direta por um animal, elas têm que ter consciência que qualquer tipo de prática mal usada dentro da indústria, ela vai impactar a pessoa diretamente, seja na saúde, seja no meio que ela vive, de diversas formas. Então, assim, vamos com a gente tem que mudar essa realidade, a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente não pode esquecer que veio de uma relação
equivocada do ser humano com o animal. Então, tudo isso que a gente está falando não é em vão. Todos os dados que a gente tem já são comprovados pela ciência e a gente está vivendo isso hoje na pele. Então, vamos mudar, é a hora. Muito obrigado, Daniela Gurgel, veterinária e consultora do bem-estar animal. Que aqui seja uma tribuna permanente para vocês trazerem esses temas, juntamente com o deputado Carlos Gianazzi, que eu passo a palavra agora, desde já agradecendo aí para as suas considerações finais, deputado. Primeiro, agradecer à TV Alesp, a você, Jeremias, pelo espaço, pela organização dessa entrevista, desse mini debate sobre a importância da aprovação do nosso projeto de lei 256. E eu quero fazer um apelo ao telespectador, a toda a população, para que se engaje nessa luta, não só pela aprovação do projeto, mas para repudiar veementemente, né, esse ataque aos animais, olha só, são 25 milhões de pintinhos machos sendo triturados no estado de São Paulo. Nós não podemos, o maior estado do Brasil, a locomotiva econômica do Brasil, não pode se prestar a ter 25 milhões de pintinhos sendo massacrados, triturados, né, de uma forma selvagem, né? É demais. Nós temos que reagir com veemência. E esse projeto de lei ajuda muito nessa luta. Então, essa é uma luta de todos nós, não só dos ambientalistas, mas de toda a sociedade. Quero agradecer muito a Daniela Gurgel pela contribuição que ela tem dado para esse debate, pela militância que ela tem nessa área ambiental, em defesa do bem-estar animal. Agradecer muito também a Carla, que é diretora executiva da Equality Brasil, que veio aqui na Assembleia Legislativa, debateu com a gente e trouxe essa proposta junto com a Daniela. Parabéns pela luta de vocês. Contem com o nosso total apoio. Muito obrigado mais uma vez, deputado Carlos Gianazzi, aí com o projeto de lei 256 de 2021. Se você tem interesse aí sobre este tema, é só mandar aí a sua mensagem para a gente. Entra no site lá, al.sp.gov.br e vai até o endereço do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que você tem acesso diretamente a ele. Ou então no YouTube, coloca lá TV Alesp, Rede Alesp, que esse tema vai estar lá para você rever também, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.